As paredes deste quarto parecem se estreitar a cada respiração. A escuridão dança como espectros ao meu redor. E o silêncio... o silêncio é o mais cruel dos torturadores, preenchido com os sussurros abafados de memórias que eu tanto lutei para sepultar. Sinto o ar pesado, carregado com o miasma frio do medo, aquele medo visceral que te paralisa, que te faz questionar a tênue linha entre a realidade e a mais sombria das ilusões. Foi há anos, em uma noite gélida como esta, que a primeira sombra rastejou para fora das lendas e nossas vidas, até então banais e previsíveis, foram irremediavelmente maculadas. Lembro-me do crepitar distante da lareira, o único ponto de luz em meio à crescente penumbra que engolia nossa pequena vila. Naquela noite, o vento gemia de uma forma diferente, um lamento fúnebre que parecia prenunciar a tragédia que se abateria sobre nós. E então, o primeiro grito, um som lancinante que cortou o véu do silêncio, ecoando pela noite como um presságio de horror. Não sabíamos o que era, não podíamos imaginar a natureza abjeta da criatura que espreitava à margem de nossa percepção, faminta por algo mais do que carne e sangue, algo infinitamente mais precioso e aterrorizante, nossas próprias almas. Aquele grito foi o prelúdio de um pesadelo que nos assombraria para sempre. A primeira pincelada em uma tela de horror que jamais seria apagada. E eu estava lá, impotente, ouvindo o terror se aproximar, sentindo o gelo da dúvida e do pressentimento cravar suas garras em meu coração. Aquele foi o começo, o instante fatídico em que o insólito sugador de almas deixou de ser uma mera lenda para se tornar a mais terrível das realidades. Depois daquele primeiro grito que ecoou pela noite, um medo paralisante se abateu sobre nossa pequena comunidade. As portas e janelas foram trancadas com ferrolhos rangentes. As lamparinas a óleo queimavam incessantemente, como frágeis sentinelas contra a escuridão que parecia ter ganhado uma nova e sinistra vitalidade. No entanto, a proteção física era uma ilusão tênue contra um terror que não conhecíamos, uma ameaça que pairava no ar como uma névoa gelada, invisível, mas terrivelmente presente. Dias se arrastaram em uma atmosfera sufocante de apreensão. Cada sombra que se movia, cada ruído noturno era interpretado como um sinal da presença daquela coisa. As conversas eram sussurradas, os olhares carregados de suspeita e pavor. As famílias se agarravam umas às outras, buscando conforto em meio ao crescente desespero. Mas até mesmo nos abraços apertados havia a semente fria da incerteza. Quem seria o próximo? Quando a criatura atacaria novamente? A dúvida corroía nossa sanidade, nos fazendo saltar a cada sombra, nos fazendo ouvir passos fantasmagóricos no silêncio da noite. O medo se tornou um parasita, se alimentando de nossa ansiedade, nos enfraquecendo por dentro, nos preparando para o inevitável. E então, na calada de outra noite sem estrelas, aconteceu de novo. Desta vez, não houve grito, apenas um silêncio ainda mais profundo, mais opressor, que falava volumes sobre o horror que havia se consumado. Encontramos a porta da casa entreaberta, um rastro de pegadas indistintas na poeira do chão e um vazio gelado e persistente onde antes havia uma vida. Foi então que a verdadeira natureza da ameaça começou a se revelar, a sinistra verdade por trás da lenda do chupador de almas. Não era apenas sangue que ele buscava, mas a própria essência da vida, o brilho fugaz da alma humana.
A cada desaparecimento, a cada alma que evaporava no ar rarefeito de nossa vila, uma sombra mais densa de desconfiança e desespero se instalava. As pessoas começaram a se isolar, trancando-se em suas casas, temendo até mesmo os vizinhos que antes eram amigos. Boatos sobre rituais sombrios e pactos profanos começaram a circular, distorcendo a realidade e nos lançando em um abismo de paranoia. Ninguém sabia ao certo a forma do monstro, apenas que ele se esgueirava pelas sombras, deixando para trás corpos intactos, mas com os olhos vazios, desprovidos de qualquer centelha de vida, como bonecos de cera esquecidos pelo sol. O terror não era o sangue derramado, mas o vazio, a ausência. No entanto, o desespero nos levou a procurar respostas onde antes só havia silêncio. Um grupo de nós, os mais corajosos ou talvez os mais tolos, resolveu desvendar o mistério. Seguimos os rastros tênues que a criatura deixava, ou a ausência deles, buscando qualquer pista que nos levasse à sua toca. A tensão era palpável, cada passo incerto na mata densa parecia ecoar em nossos corações acelerados. A névoa se adensava, envolvendo as árvores em um manto espectral, e o cheiro de terra úmida e algo indefinível, algo pútrido e adocicado, permeava o ar. Foi então que encontramos a clareira, um lugar macabro, onde as árvores pareciam se retorcer em agonia. E o chão... o chão estava manchado, não de sangue, mas de algo escuro e viscoso, uma substância que parecia absorver a luz e que pulsava com uma energia gélida e repulsiva. Ali jaziam corpos, não mutilados, mas secos, ressequidos, como se tivessem sido drenados de toda a sua vitalidade. Suas peles esticadas sobre os ossos, os lábios retraídos em um grito silencioso. Era a prova macabra da ação do insólito sugador de almas e o vislumbre de sua capacidade de esvaziar não apenas as almas, mas também a própria essência física de suas vítimas. A visão daquele lugar macabro, daquelas cascas vazias que um dia foram pessoas, cravou-se em nossas mentes como ferro em brasa. A coragem que nos impulsionou até ali transformou-se em um terror gélido e paralisante. Compreendemos então a extensão do horror. O sugador de almas não era apenas uma lenda, mas uma entidade real, palpável, e sua sede era insaciável. Aqueles corpos ressequidos eram um aviso, uma mensagem brutal de que a vida não era o que ele buscava, mas sim o que a animava. O desespero fez com que as poucas famílias restantes na vila tentassem fugir, mas a criatura parecia ter marcado seu território. Estradas foram bloqueadas por árvores caídas misteriosamente, pontes desabaram em ruínas na calada da noite, e uma névoa densa e pegajosa que parecia ter vida própria envolvia os arredores da vila, aprisionando-nos em um cerco invisível. Tentamos nos organizar, criar vigílias, empunhar o que tínhamos, facas de caça, foices, até mesmo pedaços de madeira afiados. Mas como lutar contra algo que mal se podia ver, que se movia como uma sombra e que dessecava suas vítimas de dentro para fora? O pânico era a arma mais potente da criatura. Crianças choravam incessantemente, adultos murmuravam orações esquecidas, e a pouca comida que restava na vila se tornou fonte de disputas amargas. A fome e o medo nos consumiam, nos transformando em versões distorcidas de nós mesmos. As noites eram um tormento, pontuadas por gritos abafados que morriam subitamente e pelo silêncio sepulcral que se seguia.
o prenúncio de mais uma alma perdida. As pessoas perdiam o sono, suas feições desfiguradas pelo terror constante. Seus olhos, antes cheios de vida, começavam a espelhar o vazio que aguardava cada um de nós. A cada manhã, o sol nascia, mas não trazia esperança, apenas a constatação de mais uma perda. O sangue, metaforicamente, escorria de cada alma perdida, tingindo a vila com o matiz do desespero. A loucura começou a nos consumir, mais rápido do que a própria criatura. Visões e delírios se tornaram comuns. Ouvíamos vozes, risadas sádicas que não existiam, e a cada sussurro do vento parecia que as almas perdidas clamavam por nós, arrastando-nos para a mesma escuridão. Nossos corpos estavam fracos pela inanição e pelo terror, e nossas mentes, ainda mais fragilizadas, eram alvos fáceis para a influência maligna do sugador. Acredito que ele se alimentava não só de nossas almas, mas do medo que gerávamos, da nossa desesperança. Em uma noite, quando a lua estava coberta por nuvens densas e escuras, um dos nossos, o velho Elias, que era o mais cético e corajoso, enlouqueceu. Começou a gritar, apontando para o nada, afirmando ver a criatura dançando nas sombras, zombando de nossa miséria. Tentamos acalmá-lo, mas ele estava além da razão. Elias então fez algo que jamais esquecerei. Ele pegou uma faca de cozinha e começou a rasgar a própria pele. Na esperança, ele dizia, de que a criatura se satisfizesse com a carne e poupasse sua alma. O sangue escorria profusamente, tingindo o chão de um vermelho escuro e assustador. Mas seus olhos, antes cheios de pavor, agora brilhavam com uma satisfação doentia. Aquela cena, o desespero levado ao extremo da automutilação, é uma imagem que nunca me abandonará. Outros o seguiram, não com facas, mas com um desespero similar, tentando de tudo para escapar daquele destino horripilante. Alguns tentaram se afogar no rio, mas seus corpos eram encontrados horas depois, secos e vazios na margem. Outros se enforcaram, mas a corda parecia se soltar, e eles eram vistos perambulando pela vila, zumbis vazios. A criatura não permitia que escapássemos. Ela queria todas as almas, de todas as formas. Aquele que antes era o Elias, agora vagava. Sua sombra distorcida era apenas um reflexo do que ele havia se tornado, e era a prova mais sombria de que o terror da alma é ainda pior do que qualquer mutilação física. A vila se tornou um cemitério ambulante de corpos vazios e mentes estraçalhadas. Eu sou um dos poucos que restaram, um sobrevivente por pura e cruel ironia do destino. Minha sanidade está por um fio e sinto a presença do sugador de almas cada vez mais próxima. Seus sussurros gélidos ecoando em meus pensamentos, prometendo o mesmo vazio que consumiu a todos. Não há esperança, não há fuga. A última noite foi a pior de todas. Ouvi os passos arrastados lá fora, o som inconfundível de carne ressecada batendo contra o chão. Eles estavam vindo por mim. Não eram os corpos físicos, mas os espectros das almas roubadas, usados como marionetes pelo sugador para me atormentar, para me quebrar antes de me consumir. A porta do meu barraco rangeu e na fresta vi os olhos vazios de Elias, agora um oco negro no rosto distorcido. Ele estendeu a mão, longa e esquelética, seus dedos tremendo, como se ainda tentasse tocar a vida que lhe foi negada. Por um instante, jurei ver a criatura por trás dele, uma silhueta alta e esguia, com olhos vermelhos e brilhantes que pareciam perfurar a própria escuridão.
Um frio excruciante me dominou, não o frio do ambiente, mas o frio da alma sendo tocada pelo abismo. Não havia para onde correr, nem onde me esconder. A história da nossa vila não é um conto de heroísmo, mas um registro sombrio da inevitabilidade do terror. Estamos condenados, e eu sou apenas mais um em sua longa lista de vítimas. A verdade é que o sugador de almas não quer apenas a sua alma, ele quer a sua esperança, a sua razão, a sua própria humanidade. Ele se alimenta do desespero e da rendição. E neste exato momento, enquanto a tinta de minhas palavras mal secou, eu sinto a pressão em meu peito, a sucção invisível que lentamente drena a essência de quem eu sou. O último resquício de mim se desvanece, e tudo o que resta é o eco de um grito silenciado, o sussurro gelado das almas perdidas que agora se unem a dele. Adeus.